Olá! Hoje nós vamos falar sobre o conjunto dos números complexos. Só que antes vamos falar dos outros números que vocês já conhecem. Por exemplo, conjunto dos números naturais. Mas quais são os elementos dos conjuntos dos números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até mais infinito. Depois nós temos o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z diferenciada, tá? O conjunto dos números inteiros vem lá do menos infinito e vai até mais infinito, ou seja, ele vem de menos infinito, vai se aproximando do zero, menos 3, menos 2, está aumentando. Menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai até mais infinito. Vejam, todo número natural é um número inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Todo número inteiro é natural, mas nem todo número natural é inteiro, mas nem todo número inteiro é natural, ok? A mesma coisa podemos dizer do conjunto dos números racionais, tá? Mas quais são os elementos dos números racionais? São todos os elementos que eu posso escrever na forma de A sobre B, ou seja, na forma de uma fração. Todo número inteiro todo número natural é um número racional. Por exemplo, 3, eu posso colocar 3 sobre 1. 3 sobre 1 é um número racional. Mas nem todo racional, por exemplo, meio, é um número racional. Só que ele não é um número inteiro e também não é um número natural. Outro exemplo de números racionais é 0,32, essa dízima. Eu posso escrever esse número 32 dividido por 99, ou seja, 32,99avos. Portanto, eu consigo escrever esse número na forma de uma fração. Então, este número é um número racional, tá? Agora, quando ele não é racional, ele vai ser irracional. Ou seja, são todos os números que eu não consigo escrever na forma de uma fração. Por exemplo, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, o valor do π, nós não conseguimos escrever na forma de fração, portanto ele é um número irracional. Agora, os racionais, aí eu coloco aqui fora os irracionais. Todos esses números aqui são o conjunto dos números reais, tá? Mas o que o complexo tem a ver com isso? Isso aqui era pouco para se trabalhar, vocês vão ver daqui a pouquinho, tá? Então, houve-se a necessidade de formar mais um conjunto, o conjunto dos números complexos. Então, os números complexos são todos os possíveis e imaginários. Daí, realmente, nós vamos ver a seguir que um número complexo ele é representado por A mais BI, ou seja, parte real mais a parte imaginária. Então, todos os números são complexos. Todos os números reais são números complexos, mas nem todo complexo vai ser um número real. Vamos ver? Continuando com os números complexos, vamos ver alguns dados importantes. Primeiro, i ao quadrado é igual a menos 1. Vamos ver de onde saiu isso aqui logo a seguir, tá? Então, era chamada unidade imaginária. Muito importante, tá? Conjunto dos números complexos, representado pela letra C diferenciada. Sua forma algébrica, como eu falei anteriormente, Z igual a A mais BI, onde A é a parte real e o BI é a parte imaginária. Vamos resolver essa equação simples de segundo grau? X ao quadrado mais 9 igual a zero. Bom, x ao quadrado é igual, passando 9 para o outro lado, menos 9. X vai ser igual mais ou menos a raiz de menos 9. Raiz quadrada de um número negativo. E agora? Bom, vamos colocar conjunto vazio. Não existe raiz nos números reais. Daí a necessidade de se criar um pouco mais para conseguir a resolução de uma equação desse tipo, tá? Então,
vamos fazer o seguinte, x igual mais ou menos a partir daqui, raiz quadrada de menos 9. Por que que não existe? Porque 3 ao quadrado é 9, menos 3 ao quadrado também é 9. Então, nos números reais, não existe essa raiz, ok? Já nos números complexos, nós vamos chamar raiz quadrada de menos 1 de i. Essa foi a criação, uma parte imaginária, que vamos chamar raiz de menos 1. Então, eu posso escrever que isso é igual a mais ou menos raiz de 9 vezes menos 1. 9 vezes menos 1, menos 9. E ainda eu posso escrever mais ou menos raiz de 9 vezes raiz de menos 1. Raiz de 9 já é conhecida. Então, x é igual a mais ou menos 3, raiz de menos 1 e a parte imaginária. Então, essa daqui vai ser a resolução. Positivo 3i ou, posso colocar aqui, ó, 3i ou menos 3i é a resposta dessa equação, x ao quadrado mais 9 igual a 0. Bom, se nós chamamos raiz de menos 1 igual a i, se eu elevar tudo isso ao quadrado, eu vou ter i ao quadrado. Posso cortar esse 2 com a raiz, vai ficar menos 1, ou seja, i ao quadrado é igual a menos 1, que é muito importante a unidade imaginária, certo? Vai ser muito importante nos nossos estudos esses conhecimentos, tá? Primeiro, que i é igual a raiz de menos 1, então, em suma, é para resolver este problema, só, os números complexos. E a partir daqui tem muito mais para se trabalhar com eles, tá? Então, i é igual a raiz de menos 1, então i ao quadrado é menos 1. Gravem isso. Vamos agora falar sobre as potências de i, não muito diferente dos números reais, tá? Então, eu tenho i elevado a 0. I elevado a 0. Todo número elevado a 0 não é igual a 1? Aqui também não é diferente, igual a 1. Vamos fazer i elevado a 1. Todo número elevado a 1 é igual ao próprio número, à própria base, no caso, i. I elevado a 2. I elevado ao quadrado, vimos anteriormente, é igual a menos 1. I elevado a 3. I elevado a 3, eu posso fazer i elevado a 2 vezes i, produto de potência de mesma base. Conservo a base, 2 mais 1, 3. E aí eu resolvo. I elevado ao quadrado, menos 1, vezes i, mais com menos, menos i. Então, eu tenho 1, i, menos 1, menos i. Vamos seguir? I elevado à quarta. Aí eu posso colocar i ao quadrado vezes i ao quadrado. I ao quadrado, menos 1, vezes menos 1, menos com menos, mais 1. Vejam, voltou. Aí, se eu fizer i elevado à quinta, posso colocar i à terceira vezes i ao quadrado. I à terceira, menos i, vezes i ao quadrado, menos 1. Menos com menos, mais i. Então, vejam, continua seguindo. Volta, olha, 1 i elevado à sexta vai ser menos 1 e depois menos i. E assim vai. Então, até aqui, temos números diferentes, resultados diferentes. A partir daqui, começa uma sequência, começa a repetir, tá? Então, quando não se repete, somente esses 4 aqui, que são importantes. I elevado a 0 é 1, i elevado a 1 é i elevado a 2 menos 1, i elevado a 3, i. Mas e se eu tiver i elevado a 21? O que eu vou fazer? Tudo isso daqui até chegar no 21? Não, não tem necessidade, tá? Então, eu vou pegar o 21 e eu vou dividir por 4 elementos, tá? Vai dar 5 vezes 4, 20 e sobra 1. Não continua a conta. Deu 5 o quê? 5 grupos de 1i menos 1 menos i. Isso aqui é um grupo, então deu 5 grupos e sobrou um elemento. Então, esse elemento vai ser representado por i elevado a o que sobrar aqui, i elevado a 1, ou seja, igual a i. Outro exemplo, se eu tivesse i elevado a 58, então eu vou pegar o quê? 58 dividir por 4.
5 dividido por 4, 1. 1 vezes 4, 4, sobra 1. 18 vai dar 4 vezes 4, 16, sobram 2. Então, deu 14 grupos, isso aqui não nos interessa. Interessa o resto. Então, isso é igual a I elevado a 2, mais I elevado a 2 é igual a menos 1. Isso aqui vai ser bastante importante também nos nossos segmentos, tá? Exemplos de números complexos. Todos esses são exemplos de números complexos. Z igual a 3 menos 2i, 3 é a parte real, menos 2 é a parte imaginária. Z igual a menos 7 mais 5i. Menos 7 é a parte real, 5 é a parte imaginária. Z igual a 3 mais 0i. 3 é a parte real, 0 vezes i dá 0. Então, eu tenho que este número complexo é igual a 3. Mas esse 3 não é um número real? Então, esse daqui eu tenho um número complexo, mas ele também é um número real. Porque ele só tem a parte real, ele não tem a parte imaginária. Mas não deixa de ser um número complexo também. Lembrando que todo número real, ele é complexo, tá? E nem todo complexo, ele é real. Neste caso aqui, eu tenho z igual a 4i, que é a mesma coisa que 0 mais 4i. Neste caso, a parte real é igual a 0. Então, eu só tenho aqui a parte imaginária, não tenho parte real. Então, eu digo que este número, ele é um imaginário puro, porque ele só tem a parte imaginária, não tem a parte real, certo? Igualdade de números complexos. Dois números complexos serão iguais se a parte real de um for igual à parte real do outro e a parte imaginária de um for igual à parte imaginária do outro. Então, temos aqui o exemplo. Z igual a 8 mais BI e W igual a mais raiz de 2i. Z vai ser igual a W se o A for igual a 8 e o B tem que ser igual a raiz de 2. Então, parte real tem que ser igual a parte real, parte imaginária tem que ser igual a parte imaginária. Aí nós dizemos que esses dois complexos são realmente iguais. Operações com números complexos. Adição e subtração. Então, sejam os complexos. Z1 é igual a 1 mais 3i e Z2 é igual a menos 7 mais i. Vamos fazer primeiro Z1 mais Z2? Então, Z1 mais Z2 vai ser igual. Eu vou somar parte real com parte real, então vamos fazer aqui 1 mais 3i mais, soma, menos 7 mais i. O que eu vou fazer? Parte real com parte real, tá? Então, Z1 mais Z2 vai ser igual 1 menos 7, soma com sinais diferentes, subtrai um do outro, 7 menos 1, 6. Conserva o sinal do maior, negativo, menos 6. E agora eu faço parte imaginária com parte imaginária. Eu tenho 3 mais 1. 3 mais 1, 4, mais 4i. Essa é a resposta. Aqui, a mesma coisa, só que agora eu tenho uma subtração. Então, Z1 menos Z2 vai ser igual. Copio o Z1, 1 mais 3i, menos 7 mais i. Vamos inicialmente tirar do parênteses? Então, Z1 menos Z2 vai ser igual 1 mais 3i, como aqui é positivo, mais com mais, mais com mais. Agora aqui, menos com menos, mais. 7, menos com mais, menos i. E agora eu vou juntar parte real com parte real, 1 mais 7, 8. E parte imaginária com parte imaginária, 3i menos 1i, aqui só 1i, 3 menos 1, 2i. Então, mais 2i. Esta é a resposta. Fácil, né? Agora, multiplicação. Então, já vamos aos exemplos, tá? Então, dados Z1
é igual a 3 mais i, e o Z2 é igual a 4 menos 2i. Vamos fazer Z1 vezes Z2? Então, Z1 vezes Z2 vai ser igual a 3 mais i vezes 4 menos 2i. Pego 3, multiplico pelos 2. 3 vezes 4, 12. 3 vezes menos 2i, mais ou menos, mais com menos, menos. 3 vezes 2, 6i. Agora o i. I vezes 4, mais com mais 4 vezes i. Mais com menos, menos. I vezes 2i, 2i ao quadrado. Agora, o que é que nós temos que lembrar? Que i ao quadrado vale quanto mesmo? Menos 1. Isso vai nos auxiliar agora. Então, eu tenho 12, posso juntar i com i, eu tenho menos 6i mais 4i. Menos 6 mais 4, menos 2i. Menos 2 vezes menos 1. Menos com menos, aqui eu tenho mais 2. Então, eu tenho 12 mais 2, que vai dar 14. Então, esse i ao quadrado, na verdade, torna-se um número real. Então, 12 mais 2, 14, menos 2i. Essa é a resposta. Vejam esse. Menos 5i vezes Z2. Então, eu tenho menos 5i vezes... Então, não utilizo o Z1, só o Z2. 4 menos 2i. E faço a mesma coisa que anteriormente, tá? Distributiva. Mais com menos, menos. 5i vezes 4, 5 vezes 4, 20i. Menos com menos, mais. 5i vezes 2i, 5 vezes 2, 10. I vezes i ao quadrado. Só que i ao quadrado vale menos 1. Então, eu tenho 10 vezes menos 1. Mais com menos, menos 10. Ou seja, só vai inverter esse sinal aqui. Então, eu tenho menos 20i menos 10. Menos 1 vezes 10. Menos 10. Ou, ajeitando aqui, eu tenho menos 10 menos 20i. Só isso. Não é difícil. Bem, antes de fazermos a divisão de um número complexo, devemos conhecer o conjugado de um número complexo. O que vem a ser o conjugado? Nada mais é do que mudarmos o sinal do valor do b, que é a parte imaginária. Ou seja, se o z for igual a a mais bi, o seu conjugado será z barra a menos bi. Só muda aqui. Então, se eu tenho z igual a 2 mais 5i, o conjugado dele vai ser 2 menos 5i. Ok? Então, aqui, isso vai nos auxiliar na divisão. Como fazer uma divisão de números complexos? Nós temos menos 2 mais i dividido por 3 menos 2i. Então, nós vamos copiar 3 menos 2i. Agora, nós vamos multiplicar embaixo e em cima, numerador e denominador, pelo conjugado do denominador. Então, quem é o denominador? 3 menos 2i. Qual é o seu conjugado? 3 mais 2i. Mudamos apenas o sinal. Isso daqui sobe. 3 mais 2 vezes i. Então, aqui fica igual, tá? Agora, vamos fazer a multiplicação. Então, vai ficar menos 2 vezes 3, que vai dar menos 6. Menos 2 vezes 2i, mais com menos, menos 4i. I vezes 3, mais 3i. Mais com mais 2i vezes i, 2i ao quadrado. Embaixo ficou 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2i, mais 6i. Menos 2 vezes 3, menos 6i. Menos 2 vezes, menos 2i vezes mais 2i, mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4i ao quadrado.
Agora é só ajeitar, tá? Lembrando que i ao quadrado vale menos 1. Então, isso vai ser igual menos 6. Vamos juntar esse daqui, ó. Menos 4i mais 3i, menos 4 mais 3, menos 1i. Ou simplesmente menos i. Aqui ficou menos 1 vezes 2. Então, vai ficar menos 2. Sobre... Aqui embaixo vai ficar o 9, 6i menos 6i, 0i. Posso eliminar. E aqui ficou i ao quadrado, que vale menos 1. Menos 1 vezes menos 4, menos com menos, mais 4. Então, isto vai ser igual, ou vai resultar em menos 6, eu vou juntar com menos 2, parte real com parte real. Menos 6 menos 2, menos 8. Menos i sobre 9 mais 4, 13. Ou ainda podemos fazer, que isso posso chamar de z, resultante, né, a divisão. Então, vai ser menos 8 trezeavos, parte real, menos i trezeavos. Então, esse 13 aqui vai ser denominador tanto do 8 quanto do i. Tá? Menos 8 trezeavos, menos i trezeavos. Essa daqui é o resultado dessa divisão.